6 horas de plantão. Então eu estou extremamente cansado e fazer uma palavra nova demanda tempo. E eu disse, eu queria pegar uma palavra pronta, porque eu tenho várias palavras que eu já preguei. Eu queria pegar algo que era mais prático, mais cômodo para mim. Mas Deus me direcionou para trazer essa palavra hoje. Eu tive que fazer essa palavra para hoje. E algo que Deus colocou no meu coração, e é o tema da mensagem que a gente vai ministrar hoje, é como agir diante da crise. Ou como nós precisamos nos portar diante das dificuldades que se levantam nas nossas vidas. Porque a pior coisa da nossa vida é enfrentar a crise. Ninguém gosta de enfrentar a crise. Você não vai perguntar, quem é que gosta de enfrentar a crise? Ninguém vai levantar a mão. Porque a gente não gosta de passar crise, dificuldade, tempestade ou problemas. Mas é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Porque a Bíblia fala, não sei se você conhece a passagem lá em Efésios capítulo 6, ele fala que o dia mau, ele vai vir, ele vai chegar. Então o dia mau, ele chega para todo mundo. Então a orientação prática de Efésios 6 não é coisas que você precisa fazer para evitar que o dia mau chegue, não é isso. Mas ele diz uma postura ou atitude que você precisa ter para que, quando esse dia mau chegar, você esteja pronto e preparado para enfrentá-lo. E Efésios 6 é conhecido como as armaduras de Deus, as armaduras da fé. Então, como é que a gente precisa se portar para enfrentar esses desafios, enfrentar essas crises que vai chegando na nossa vida? E quando eu falo crise, o grande problema nosso é achar que crise só se limita à crise financeira ou à crise relacional. Porque normalmente quando a gente diz que a gente está enfrentando uma crise, a gente pensa que ou fulano está passando um problema financeiro ou está passando um problema no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. E crise não está relacionada apenas a isso, mas existem também crises emocionais. E talvez você conhece pessoas que estão enfrentando crises na sua mente. Pessoas que lutam contra a ansiedade, lutam contra a depressão, lutam contra a crise de pânico, de medo. É um tipo de crise. Crises familiares, talvez você está passando crise na sua casa. Talvez você está lutando e enfrentando uma crise com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com um tio, com um irmão. Talvez exista uma crise acontecendo no seu coração. Existem crises sociais. Talvez você está enfrentando uma crise nos seus estudos. Você não sabe como vai ser o seu futuro. Você não sabe mais o que você quer da vida. Talvez você está enfrentando crise na sua faculdade, na sua rede social, então nos seus vícios, porque existem vários tipos de crise que eu e você, que nós vamos enfrentar. Então o texto que a gente vai ler nessa noite, e Deus ele deseja nos ajudar para que a gente reorganize a nossa vida, para que a gente possa enfrentar da maneira correta as crises quando ela chegar, ou se você já está enfrentando uma crise, para que você consiga sair dela da forma que Deus deseja que você passe por ela. Então eu convido a você a abrir sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 17, apenas. 2 Crônicas, capítulo 20, vai estar aqui na tela se você tiver assim a Bíblia. Mas não tem como tu colocar na NVT? Tenta aí, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20, é a nova versão transformadora, transformada. Isso aí. Quem achou 2 Crônicas, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem ainda não achou, diga: eu também. Tem gente procurando, mas aí se não conseguiu achar,
tem problema, você pode acompanhar com a gente, ou com o vizinho, ou com a irmã do seu lado aí. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, mas antes de falar, vamos contextualizar o que a gente vai falar. Nesse período do Antigo Testamento, o povo de Deus estava enfrentando o que a gente chama do reino dividido. Existia o reino de Israel, que tinha 10 tribos, e o reino de Judá, com apenas 2 tribos. Quem estava governando o reino de Judá, desse período, era um rei chamado Rei Josafá. Rei Josafá. Então, quando você for aprender ou ler um pouco mais da Bíblia do Antigo Testamento, você vai ver que no reino dividido, o reino de Israel, nenhum rei seguiu os mandamentos do Senhor. Todos foram contrários à vontade de Deus no reino de Israel. No reino de Judá já foi diferente. Tiveram reis que fizeram o que era bom diante dos olhos do Senhor. Então Josafá, a Bíblia mostra que ele foi um rei bom. E não só ele, como o seu pai. O pai de Josafá era um rei chamado Rei Asa. E nesse período do reinado de Josafá, quem reinava em Israel era o rei Acabe. Provavelmente você conhece a história do rei Acabe, que ele foi casado com a princesa, com a rainha Jezabel. Você provavelmente já viu também falar sobre essa mulher. Então, Josafá teve um período do seu governo que ele foi influenciado pelas más influências do reinado de Israel, de Acabe. Não só isso, ele casou o seu filho com a filha de Acabe. E isso trouxe vários problemas mais adiante. Quando você for ler a história, você vai entender. E aí, depois de ser influenciado negativamente, 3 reinos se levantaram para destruir o reino de Judá. Foi o reino de Edom, o reino dos Amonitas e os Deumitas. Foram 3 reinos que se levantaram. E aí começou uma crise, porque o reino de Judá não teria como destruir. 3 reinos que se levantaram. E aí Josafá, ele começa a buscar o Senhor, começa a propor um jejum, e aí Deus responde. E a gente vai ver a resposta que Deus deu diante dessa crise que o rei de Judá, que era Josafá, começou a enfrentar no período do seu governo. Então o que a gente vai ler agora foi uma resposta de Deus que foi trazida através de um dos profetas de Deus chamado Jaziel. Jaziel é o nome desse profeta. Então, o que foi que Deus respondeu a Josafá? Então, o versículo 15 começa dizendo assim: e ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. E o versículo 16 diz: amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. O versículo 17 diz: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com você. E essas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, Pai. Porque se estamos aqui hoje, nessa noite, de maneira presencial ou de maneira remota, online, é porque o Senhor renovou a tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. É porque o Senhor nos deu mais um dia, mais uma oportunidade para cumprir com a tua vontade para a nossa vida. Então, muito obrigado, Senhor. Mas hoje, nessa noite, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo ele faça uma aplicação personalizada dessa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. Nós não queremos apenas uma exposição de conhecimento humano, Pai, ou de sabedoria, não. Mas nós queremos vida nas palavras.
Nós queremos poder, mudança e transformação. Que ninguém saia daqui, deste lugar nessa noite da mesma forma que entrou, mas que saiam renovados, Pai, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, que nessa noite eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, irmãos, o rei Josafá estava enfrentando uma crise no seu reino. Talvez você está enfrentando uma crise diferente hoje, nessa noite. Uma crise na sua área afetiva, na sua área financeira, na sua área familiar. Mas existe uma crise que talvez está instalada na sua vida. Talvez a crise é na sua mente. Talvez a sua crise, sua luta é contra você mesmo. Mas a gente vai aprender através da direção que Deus deu a Josafá, a direcionar, a resolver essa crise. Nós vamos aprender também hoje fazer isso na nossa vida. Então, pastor, o que é que nós precisamos fazer diante da crise? O que é que eu preciso fazer diante daquilo que eu estou enfrentando, pastor? Primeiro lugar, faça sua parte. Faça sua parte. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: faça a sua parte. Diga para outra pessoa, diz: faça a sua parte. Vejam que o versículo 17 que a gente leu, ele nos orienta nessa noite. Versículo 17 diz assim: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. E a Bíblia diz: tomem suas posições. Repita comigo, diga: tomem suas posições. Guarda isso no coração. Então a primeira orientação de Deus é: tomem suas posições ou faça a sua parte. O que Deus estava direcionando poderia parecer óbvio, mas tem muita coisa que não está acontecendo na nossa vida, porque a gente quer que Deus faça tudo sozinho. A gente está enfrentando uma crise e a gente está orando e nós precisamos orar, mas você não está fazendo nada. Você não está fazendo a sua parte. Existem coisas que são básicas, mas só vai acontecer quando você fizer a sua parte. Talvez você que está enfrentando uma crise financeira e você está orando, mas você continua gastando mais do que recebe. Essa crise nunca vai passar. Por quê, pastor? Porque você não está fazendo a sua parte. Você não está fazendo a sua parte, que é a obrigação sua. E Deus não vai fazer por você. Ele poderia, claro que poderia, mas não vai fazer. Para os solteiros, talvez está dizendo: eu quero um casamento de Deus para a minha vida. Mas o problema é que você está procurando nas baladas, na festa do abacaxi. E você não vai encontrar um casamento abençoado lá para você. Você vai até arrumar um casamento, mas não de Deus para você. O problema é que você não está fazendo a sua parte. O problema muitas vezes é que a gente está orando: Senhor, eu quero perder peso, eu quero emagrecer, eu quero ficar fininha, 2026, projeto fitness. Mas você continua sem treinar, você continua comendo besteira. E não vai acontecer isso. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte, você não está fazendo o básico. E nós somos essa geração que a gente sempre busca o caminho mais fácil. A gente quer um caminho sem sofrimento. Então, o que é que as pessoas que querem emagrecer estão fazendo agora? Nada contra o mojado. Mas a galera está todo mundo tomando mojado agora. Que a tríase é partida. Então, por quê? Porque é um caminho mais fácil para emagrecer. Porque a galera não quer sofrimento. As pessoas não querem passar por processo. Não querem parar de comer aquilo que gosta. Então, se tem algo que é mais fácil, eu quero. E é isso que a nossa geração está buscando. E o que a gente precisa entender é que nada vai acontecer, ou essa crise não vai ser resolvida, enquanto você não fizer a sua parte. Porque Deus não vai fazer sozinho. Gente, nessa guerra, Deus não poderia ter feito tudo sozinho, sim ou não? Sim. Poderia. Deus poderia ter feito tudo sozinho. Josafá nem precisaria ter ido para a guerra, mas ele fez: Josafá, amanhã, se levantem cedo, vá para a guerra e tome as
fazer um milagre para aquele, ele teve que mandar Josafá ir. Ele fez: Josafá, eu posso fazer qualquer coisa, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se levantar cedo no outro dia. Você precisa ir e tomar a sua posição. Você tem que sair da sua zona de conforto. E muitas vezes eu e você, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Foi isso que Deus fez quando Deus foi fazer o milagre através de Moisés para abrir o mar vermelho para fazer aquela travessia. Estudos teológicos mostram que a travessia daquele mar vermelho, o caminho mais curto de uma ponta para outra, era em média 10 quilômetros. Era um caminho em média de Pombos para Vitória. Deus poderia ter pegado o povo dele, ter feito eles aparecer do outro lado. Mas o que é que Deus faz? Moisés toca o cajado na água e a água abre. E Deus fala: agora diga ao povo que marche. Quer ver o milagre acontecer? Quer ver mudança acontecer? Você vai ter que marchar. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que ir para Vitória andando. Era 10 quilômetros. Andando com a água de um lado, a água do outro, podendo cair e matar eles. Você precisa fazer a sua parte. Você deve conhecer a história de Ana, que foi mãe de Samuel. A Bíblia fala que ela era casada com Eucana, sofria muito por causa da outra esposa dele, Penina, e ela desesperada, orando e clamando a Deus por um filho que iria consagrar ao Senhor. E o profeta Eli diz a ela que ela fosse em paz, que Deus ia conceder aquilo que o coração dela desejava. E o interessante é que a Bíblia fala que o semblante dela mudou e ela foi para casa. E a Bíblia diz que ela e Eucana tiveram relações sexuais e ela engravidou. O que é que a Bíblia, porque a Bíblia teve que falar que uma mulher casada teve relação com seu marido, porque ele quis mostrar: para o milagre acontecer, você vai ter que fazer a sua parte. Se Eucana não fizesse a parte dele com Ana, Samuel não nasceria. Então eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muita crise que poderia ser evitada na nossa vida se a gente fizesse a nossa parte. Tem crise que você está enfrentando, que se você parasse de seguir aquela pessoa no Instagram, você não enfrentaria. Mas você enfrentou essa crise porque você continuou seguindo aquela pessoa. Você poderia ter bloqueado, se afastado, cortado o vínculo, cortado a amizade. Você poderia ter perdoado aquela pessoa que te machucou. Mas você está carregando um peso no seu coração. Está enfrentando uma crise porque você não perdoou, porque você não pediu desculpa. Talvez o teu casamento está abalado porque você não quer pedir desculpa ao seu marido, ou vice-versa. E você precisa fazer a sua parte. O interessante é que lá em Romanos capítulo 8, o versículo 26, a Bíblia ela é bem enfática quando ela diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Quem é que nos ajuda na nossa fraqueza? O Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Então, nessa crise que você está enfrentando, sabe quem é que vai te ajudar? O Espírito Santo. Mas o interessante, pega essa chave, e tem muita gente que já conhece, eu já trouxe essa analogia. Essa palavra ajuda, no original, em grego, ela significa silanto, lambano, bonai. É uma palavra bem grande. Mas que, traduzindo, quer dizer você pegar em uma das extremidades para vencer aquele problema. Então, para que a gente possa entender. Jonas, vem cá, por favor. O que a Bíblia está dizendo, e vamos supor que essa mesinha aqui, ela pesa 100 quilos. E sozinho eu não conseguiria levantar 100 quilos. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E essa palavra ajuda quer dizer assim, e aí Jonas, o Espírito Santo vem aqui e ele vai pegar em um dos lados da extremidade. Mas ele não vai levantar sozinho essa mesinha. Ele poderia fazer isso. Deus poderia fazer qualquer coisa, mas ele disse: eu não vou fazer, eu vou pegar em uma das pontas. E a gente só vai vencer junto essa fraqueza quando você fizer sua parte, pegar
Amém? Só para limpar para Jonas? Então é isso que a Bíblia está dizendo em Romanos 8, 26. O Espírito ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele está pronto para te ajudar a você a vencer qualquer coisa. Mas você vai precisar fazer a sua parte. Porque enquanto você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Então, só para recapitular, o que é que eu preciso fazer diante da crise, pastor, para vencer ela? A primeira coisa é fazer a sua parte. E a segunda coisa que eu preciso fazer, pastor, seja obediente. Seja obediente. Versículo 17, da passagem que a gente leu, diz assim: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Aí a Bíblia diz: tomem suas posições, que a gente falou sobre fazer a nossa parte, e depois fiquem parados. Repita: fiquem parados. Fiquem parados. Então foi duas palavras que a gente já colocou aqui. Tomem suas posições, façam a sua parte e fiquem parados. Seja obediente. Eu não sei você, mas isso aqui é muito difícil a gente fazer, ficar parado. Imagina você numa batalha, indo para a guerra, o exército inimigo do outro lado, e você precisa ficar parado. Você precisa confiar demais em Deus para você ser obediente, para você ficar parado. E isso é muito difícil na nossa vida muitas vezes. Eu não sei você, isso me lembrou algo que há mais ou menos uns 20 dias atrás, a gente foi fazer um test drive de um carro que ele tem piloto automático. E a mulher do test drive estava lá, eu estava dirigindo, ela fez: ative o piloto automático. Eu ativei. Ela fez: agora eu quero que você não pise mais no freio, não faça mais nada. Só que lá na frente o sinal tinha fechado, os carros estavam parando e o carro estava indo rápido. Ela fez: não pise nada. Eu falei: vou ficar sem pisar nada. Esse carro vai bater. Ela disse: não vai. Fique parado. Eu fiquei lá parado, só segurando a direção. O carro foi chegando, misericórdia. Aí chegou e parou. Meu Deus do céu, como é difícil obedecer. Porque a gente não confia nas direções de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E esse é o grande problema, que a gente quer ser obediente apenas naquilo que a gente concorda. E obedecer ao que a gente concorda apenas não é obediência, é conveniência. Quando você só obedece o que você concorda, isso é conveniência. E muitas vezes é assim que acontece na Bíblia. Isso aqui eu acho que é certo, isso aqui eu obedeço, mas dizimar, eu acho que não precisa não. Esperar até casar para ter relação sexual. Se eu vou casar com a pessoa daqui a 2 meses ou um ano, minha alma gêmea, eu não quero esperar. E a gente quer obedecer só naquilo que é conveniente para mim e para você. E esse é um grande problema, porque Saul, ele era o rei escolhido pelo próprio Deus para governar o seu povo, e ele decidiu obedecer aquilo que era apenas conveniente para ele. Deus tinha dado uma ordem para ele destruir todo o povo amalequita. Não era para deixar ninguém vivo. Ninguém. Todos os animais teriam que ser destruídos. Mas ele deixou o rei vivo, o rei Agag. Não só o rei, ele pegou os melhores bois, os melhores animais, os melhores despojos, e ele diz assim: era para sacrificar para Deus, porque ele achou conveniente aquilo. Mas essa não foi a direção de Deus. E Deus responde a ele através do profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 22. No final, ele diz assim: eu não quero sacrifícios, e sim obediência. Deus está dizendo: Saul, eu não quero performance, eu não quero apenas aquilo que agrada a você, eu quero obediência. E a gente muitas vezes acha que a nossa performance está enchendo o coração de Deus.
fulano toca muito, fulano canta muito, dança demais. Você pode ser o melhor tocador, o melhor cantor. Se não houver obediência ao Senhor, de nada adianta. Porque Deus ele não quer performance não. Deus ele não quer o melhor pregador aqui em cima pregando, não. Se não houver obediência, não adianta. É isso que a gente precisa entender nessa noite. Porque a linguagem de amor de Deus é diferente da nossa linguagem. A linguagem de amor de Deus, ele fala em João: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você ama de verdade Deus, você precisa obedecer a Ele. Então tem coisas que você sabe que não deveria estar fazendo, mas você continua fazendo porque é conveniente para você, porque é agradável para você, porque está trazendo prazer para você. Mas Deus já mandou você parar. Então, se você deseja de fato se afastar dessa crise, seja obediente. Pastor, o que é que eu preciso fazer diante da crise? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser obediente. Terceiro ponto que você precisa entender nessa noite é que você nunca estará sozinha ou sozinho. Versículo 17, lá na parte C, na parte final do versículo que a gente leu, diz assim, já na parte final: não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com você. Essa é uma afirmação do próprio Deus, porque o grande problema é quando a gente enfrenta momentos de crise, a gente costuma achar que a gente está sozinho. Quando você está enfrentando um problema na sua vida, você acha que você foi abandonada, você acha que Deus esqueceu de você, porque aquilo que você planejou não aconteceu, aquilo que você desejava deu errado, e você começa a dizer: não adianta, eu sempre quero fazer aquilo que é certo, mas tudo dá errado. E esse é um grande problema nosso, porque a gente acha que não vale a pena ser fiel, porque eu estou fazendo o que é certo e está dando tudo errado, aparentemente aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é totalmente diferente. E Josafá estava enfrentando esse tipo de crise. Coloca aí, 2 Crônicas 20, versículo 10 e 11 apenas. O interessante é que, antes da gente chegar nesse versículo aqui, depois que aqueles 3 reinos se levantaram, Josafá ele começa a questionar Deus, porque esses 3 reinos foram reinos que foram poupados por Deus quando o povo saiu do cativeiro do Egito, e teve povo lá no meio do caminho que Deus fez: olha, não passe por aí, deem a volta e vão-se embora, não vá destruir esse povo. E aí Josafá estava questionando: Deus, o nosso povo foi tão bondoso com eles, e veja o que é que está acontecendo agora. Eles se levantaram para nos destruir. Veja o que o versículo 10 e 11 diz. Ele falando para Deus, orando: agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não destruíram. A gente fez o que é certo, a gente obedeceu, mas agora deu errado, então não vale a pena ser fiel. E ele diz: vê como ele nos retribui. Vieram nos expulsar da nossa terra, que nos deste por herança. Mas a resposta de Deus, no versículo 17 que a gente leu, ele fala assim: Josafá, você não está sozinho. Eu sempre estive no controle de tudo. Mesmo quando coisas ruins acontecem, o controle está na mão de Deus. E talvez você chegou aqui assim hoje, nessa noite, se sentindo sozinha, perdida, desesperada. Talvez a sua vida está sem sentido. Talvez você não sabe mais como agir na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje, justamente nessa noite, para mostrar que você não está sozinho.
para mostrar que Ele continua cuidando de você. O que você precisa é apenas continuar confiando nele, amém? O que eu devo fazer, pastor, diante da crise da minha vida? Você precisa continuar fazendo a sua parte. Você precisa continuar sendo obediente. Você precisa continuar sabendo que você não está sozinho. E quarto e último lugar, se prepare para o milagre do Senhor na sua vida. Amém. O versículo 17 que a gente leu, esse versículo ele falou muito com a gente. Diz assim: quando nos encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem as suas posições, façam a sua parte, fiquem parados, sejam obedientes. Quando eu faço a minha parte, quando eu sou obediente, eu vejo o livramento do Senhor. Eu vejo o milagre do Senhor acontecendo na nossa vida. O que eu e você nós precisamos entender nessa noite, que Deus, Ele já tem um milagre preparado para mim e para você. Ele já tem algo preparado para essa crise que a gente está enfrentando, assim como Ele tinha um milagre pronto para aquele povo de Judá. Tudo que eles precisavam fazer era continuar fazendo a sua parte e sendo obediente. E é isso que eu e você nós precisamos fazer, mesmo quando você não está entendendo o desenrolar das coisas. E a gente pergunta: como assim, Deus? Isso não faz muito sentido. Por que eu vou fazer isso? Mas Deus, Ele está falando para mim e para você: continue sendo obediente mesmo sem entender. Amém. Continue fiel mesmo se você não está entendendo hoje. E o interessante é o que acontece no versículo 21 e 22. Coloca aí, irmão, por favor. A direção de Deus e a forma que eles vão para a batalha e a forma como que eles vencem não faz muito sentido. Veja que o versículo 21 diz: depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Gente, botar gente cantando diante da linha de frente não faz sentido, não. Eu não sei se você já assistiu filme de guerra, mas tem aqueles caras que ficam na frente, que ficam com os escudos lá, né? Porque quando a galera vai tirar as flechas para se proteger, e quando os cavalos estão vindo, eles metem a lança lá para proteger e começar a batalha. Mas aqui foi diferente. A direção de Deus aqui foi diferente. E eles colocaram o louvor de Israel na frente. Se prepara, vai na frente hoje. O louvor vai na frente. O louvor foi na frente. E ele diz assim: ó, e eles foram cantando e louvando ao Senhor por sua majestade. E cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. E quando eles fizeram isso que não fazia sentido, não tinha lógica, a Bíblia fala que no momento em que começaram a cantar e a louvar, versículo 22, não passa aí, por favor. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. E se você continuar lendo, você vai ver que o exército deles foram dizimados. A Bíblia fala que eles não precisaram lutar, ninguém pegou uma espada, não desembargou uma espada para lutar. Quando eles chegaram lá, estava todo mundo morto. A Bíblia fala que eles passaram 3 dias recolhendo os despojos, os tesouros dos cadáveres que tinha lá. Porque quando Deus age, Ele faz assim. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que não faça sentido, porque as coisas de Deus muitas vezes não vai ter como a gente explicar ou tentar entender o agir de Deus. O que você precisa entender nessa noite é que existe sim um milagre e um livramento de Deus a caminho da sua vida, amém? A caminho da sua crise existe um milagre de Deus. E não é uma mensagem triunfalista. Porque para isso acontecer, para esse milagre acontecer, foi necessário tomar a sua posição, fazer a sua parte. Foi necessário ficar parado, ser obediente.
Foi necessário eles acreditarem no milagre que Deus tinha para a vida deles. Foi necessário eles entenderem que eles não estavam sozinhos. E foi justamente por isso que Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite. Porque Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe a crise que você está passando. Ou a crise que você ainda vai enfrentar. E talvez quando essa crise chegar, você vai lembrar, se você anotou. Vai lembrar, talvez vai estar lá no YouTube para você assistir de novo, você vai dizer: eu preciso fazer minha parte. Eu preciso me afastar de pessoas. Eu preciso mudar o rumo da minha vida. Eu preciso ficar parado. Eu preciso ser obediente. Eu preciso confiar. Eu preciso entender que mesmo eu passando por um vale de sombra e de morte, eu não preciso temer mal algum, porque Deus está comigo. Deus está comigo. E Ele tem um milagre disponível para a minha vida, para a minha crise, quando eu fizer a minha parte. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, para que a gente pudesse orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra ela jamais volta vazia. E hoje não será diferente, Senhor. O Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor que esquadrinha a nossa mente, Pai. O Senhor sabe que nós estamos enfrentando, o Senhor sabe das lutas e batalhas na nossa mente que nós estamos desenvolvendo, Pai. Mas hoje, nessa noite, nós queremos pedir a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Queremos pedir a Tua ajuda para que o Senhor nos dê força, para que a gente possa fazer a nossa parte. Porque a Tua palavra confirma que o Teu Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E existem coisas que talvez eu não estou conseguindo vencer sozinho. Existem coisas que você não está conseguindo enfrentar sozinha. Saiba que o Espírito Santo está disponível para você nessa noite. Ele está pronto para te ajudar. Ele já está pegando na outra extremidade, só esperando você assumir o seu papel, fazer a sua parte. O que Deus está querendo nessa noite é que você apenas seja obediente. Porque tem coisas que você sabe que já deveria ter abandonado. Deus te chama hoje, nessa noite, para um caminho de obediência. Que quando você se sentir sozinha ou sozinho, você lembre que o Senhor Ele confirma ao teu coração que Ele está com você. Mas Ele também tem um milagre disponível para a tua vida, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não saiba como vai acontecer. Porque talvez você está desesperado, desesperada, sem saber como é que vai ser as coisas. Mas o Espírito Santo hoje apenas te chama para você ser obediente. Quando Deus dá a direção a Josué, não fazia sentido andar em círculos por uma muralha. Andar em volta não faz muro cair. Dá uma volta durante 6 dias. E no século das 7 voltas não tem sentido algum. Mas eles precisavam perseverar. Talvez o primeiro dia para Josué foi o mais fácil, porque estava todo mundo empolgado. E dar uma volta naquela cidade, talvez foi muito fácil no primeiro dia. No segundo dia talvez tenha sido um pouco mais normal. Porque nada aconteceu, eles deram aquela volta e nada acontecia. Mas talvez no 5º e no 6º dia, eles já não queriam mais se levantar do seu acampamento. Eles já estavam cansados, sem coragem, porque as pessoas deviam estar zombando deles. O que é que esses homens estão fazendo aí? Andando em volta dos nossos muros. Não vai acontecer nada. Quantas pessoas talvez não
pensar em desistir no quarto, no quinto, no sexto dia. Mas o sétimo dia ele chegou. E talvez apenas a força de continuar obedecendo. A gente já deu 6 voltas, então vamos dar 7 voltas hoje. Porque se não acontecer nada, tá tudo certo, a gente vai se embora e volta para hoje. Mas quando aqueles homens foram fiéis na direção do Senhor, quando eles completaram a 7ª volta, a Bíblia fala que eles começaram a gritar, a tocar o sofá. E quando eles começaram a gritar, confiando no livramento que Deus daria, as muralhas caíram. As muralhas caíram. E Deus deu a vitória para aqueles homens. Algo que não tinha sentido. E talvez esse é o convite do Senhor para você nessa noite. Continue andando, continue caminhando, não parem. Sejam apenas obedientes. Se Deus mandou você andar, ande. Se Ele mandou você correr, corra. Se Ele mandou você pular, pule. Mas não pare. Não pare aquilo que Deus mandou você fazer. Deus, Ele está te ajudando hoje, nessa noite, a vencer aqui sozinho. Sozinho você até agora não conseguiu vencer. Saiba que agora você tem uma pessoa que luta ao seu lado. E não só ao seu lado, porque a Bíblia fala que Ele estaria conosco, mas estaria também em nós, dentro de nós. E essa pessoa é um consolador. Consolar a dor quer dizer que a dor chegou. Então Deus está dizendo: ei, vai ter dor, mas vai ter alguém para te consolar. Vai ter alguém para estar ao seu lado, porque você não vai dar sozinho. Deus poderia ter mandado uma anestesista aqui, impede que a dor chegue, mas não foi isso. Ele mandou o Paracleto, o advogado, aquele que estaria ao nosso lado, aquele que estaria em você. É esse que está disponível para você nesse momento. É esse que está aqui para te ajudar.